É o sistema, isso daí é o meio de comunicação querendo fazer uma lavagem cerebral, colocar na cabeça das pessoas que quem fala que o homem não foi pra lua é burro. É tudo CGI. Quando o assunto é espaço, tudo é CGI. Todos os lançamentos de foguete terminam com CGI. O foguete chega a, no máximo, 200 km de altitude, depois ele cai e eles cortam pro CGI. Eles não mostram o foguete caindo, mas eles mostram o CGI. O cara que tá chegando agora, pra quem não sabe, meu nome é Xandão, sou fruto de uma vontade divina e o último herói da Terra. No final dos tempos, deixa comigo. O apocalipse só vai acontecer pros perdedores. Já foi assaltado? Claro que não. Quem que vai ser louco dessa tal super Xandão? Fala rapaziada, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Último Herói da Terra. Bom, lembrando que se você for novo aqui no canal, deixa o like, se inscreve e também compartilha. E para muita gente ainda é motivo de desconfiança. 4 décadas depois do pouso da nave Apollo 11 no solo lunar, há quem duvide de que isso tenha realmente acontecido ou que venha a se repetir. Flávio Carneiro mandou R$5. Alcântara fica numa península a 2 graus da linha do Equador, uma posição estratégica para o Brasil na corrida espacial. Os foguetes são lançados daqui com uma economia de até 20% no consumo de combustível. Ó o Rojão com mania de grandeza. Por causa disso, o Centro Aeroespacial de Alcântara tem a missão de colocar um satélite em órbita. Mas tanto avanço não convence os vizinhos da tecnologia. Há quem duvide até mesmo que o homem foi à Lua. Como que você vai entrar numa lua se ela é redonda? Ela não tem porta? Ai, caramba. Os caras... Os caras quase não são tendenciosos, né? Olha a pessoa que eles colocaram. Esse corte da live dessa cara foi tirada ontem, mais ou menos às 16h30 aqui no Brasil, quando o sol está se pondo os caras do jornal nem escondem o quão tendencioso eles são. Salve super, reage essa minha evolução. Vira até uma piada, né? No fundão de os casa. caras... Olha o cara que eles colocaram. A ida dos vizinhos da tecnologia. Há quem duvide a cara do cara. Até mesmo que o homem foi à Lua. Como que você vai entrar numa lua se ela é redonda? Ela não tem porta? O Raimundo! A ida do homem à Lua foi uma conquista tão extraordinária que para muita gente é impossível acreditar. A Lua estaria longe demais da Terra e chegar até lá seria um salto gigantesco demais para a humanidade. Ai, se fosse só esse o problema. Nossa, mano, que engraçado isso aqui, velho. Naquele 20 de julho de 69, quando ó o homem pisando na Lua. O homem tocou pela primeira vez o solo lunar, Dona Maria tinha só 7 anos. Jamais soube da conquista histórica. Até hoje, para ela, a Lua é uma morada sagrada. São Jorge fica lá. Olha. Com aquela espada. Mas o homem ir pra Lua nunca... São Jorge fica lá. Com aquela espada. Mas o homem ir pra Lua nunca vai. E a Lua por aqui... O Aveigo mandou R$5. Mulher mais inteligente que metade do chat. Tem outra função. Já que de noite não tem sol, a lua serve como uma lâmpada. A lua que ilumina as ruínas. Essa menina aqui, ela é mais inteligente do que 80% do chat. Ruínas históricas também... A menininha. Desafia a imaginação nas noites de Alcântara. E por que o homem não foi no sol? Não vi eles. Esse aí, então... Sim, tá entendendo? Mas a nação não vai mentir. Ai, caramba. 40 anos depois... Que coisa. Olha que coisa patética, cara. Olha como a televisão ela é tendenciosa, né? E a gente deve analisar isso. Tem pessoas que nem percebem, na verdade. Os caras vão fazer uma matéria tendenciosa... falando das pessoas que não acreditam que o homem foi na Lua. Olha as pessoas que eles colocaram lá, cara.
pra falar. Se for pra fazer uma matéria falando sobre o porquê que o homem pisou na Lua, eles colocariam os profissionais que representam o sistema pra falar com propriedade sobre o assunto. A sabedoria acabou. Então, na verdade, essa matéria por si só, tipo, a maneira como a própria reportagem é feita já mostra pra gente a farsa dos caras, que assim, pra eles colocarem na cabeça das pessoas que o homem pisou na Lua, eles têm que fazer a alusão direta que o pensamento alheio não deve ser igual dessas pessoas humildes, colocando-as numa posição como se elas fossem menos inteligentes que as outras. De fato, teve comentário aqui, nada a ver, de pessoas que não têm noção do que tô falando. Mas a menininha ali, quando ela falou que a função da Lua era pra ser tipo uma lâmpada pra iluminar o céu, porque o sol não aparece à noite, ela tava correta. Então, mesmo eles querendo mostrar algo que é pra fazer as pessoas, né, se sentirem inteligentes, falar, essa gente aí, eles não sabem de nada, né? Ainda acabou que saiu ali de determinada forma, uma pérola ali que a menininha mandou. É o sistema, isso daí é o meio de comunicação querendo fazer uma lavagem cerebral, colocar na cabeça das pessoas que quem fala que o homem não foi pra Lua é burro. Tenta explicar porque o homem nunca mais voltou a pisar na Lua. Para o homem lá não tinha muito pecado que tem agora. Agora o homem pode não ir porque tem muito pecado. O Ramon 5 reais. Viu? A terra é um círculo, Isaías, traçado, provérbios sobre a face das águas, Gênesis, com um limite, Jó, pontas, Jó e colunas, Jó é imóvel, Salmos e coberto com firmamento, Gênesis, contém sol, lua e estrelas. É, aquilo lá que eu falo sempre, irmão, do ponto de vista bíblico, por isso que eu fui claro Chaco no podcast mandou 5 reais. do Vilela, eu falei. Você caçou dessas pessoas. Eu falei diretamente. Mas ao mesmo tempo você é o cara que a terra tem formato de abóbora e mal sabe que uma abóbora é do formato de um globo, e não plana. Reveja os seus pensamentos. Caramba, comentário nada a ver. Quando eu falei lá no programa do Vilela, o cara privou a conta. Quando eu falei lá no programa do Vilela, eu afirmei categoricamente isso, né? Que não tem como você defender a terra bola do ponto de vista bíblico, né? E nem de acordo com o que você presencia na natureza à sua volta. Isso daí não passa de uma ideia que foi colocada na cabeça das pessoas. E quando você pega nos textos da própria Bíblia, pior ainda, não tem jeito de você interpretar a Bíblia ela sendo um globo. É isso daqui, ó. Que o Danilo Gentili refutou os terraplanistas. Olha, eu não tenho preconceito. Você pode ser terraplanista que eu vou te tratar da mesma forma que eu trato uma pessoa inteligente. Nossa, como você é o cara, hein? Olha, você é tão inteligente que você não tem preconceito, né? Com as pessoas que são mais burras que você, que defendem o modelo cosmológico bíblico, né? Que defendem a criação do Criador dos céus e da terra. Ah, você é muito inteligente, tem preconceito. Não é como ele é bonzinho. Mas esse dia não tem como negar. Perguntei para o meu professor por que a Lua não puxava água da nuvem, ou seja, a nuvem. E ele disse que é por causa da pressão atmosférica. Ah, sim. Mas a água do oceano, ele consegue puxar. Consegue puxar e pior, não é só a água do oceano. O solo também. Aí puxa. Que o Danilo bugou os caras. O que sustenta a Terra no espaço? Não está no espaço. E ela não está no espaço. A Terra ela é plana e estacionária. O Sol e a Lua se encontram? Sim. Eles estão na mesma altura? Para tudo isso que você falou, tem esse vídeo sobre. Olha só. Teoricamente Lucas mandou sim 5 reais. E teoricamente não. Salve Xande reages. Sim. Eles estão na mesma altura? Teoricamente sim e teoricamente não. O Martins falou teoricamente sim, teoricamente não, porque não existe uma definição de qual altura exata que está o Sol e a Lua. Um domo muito alto com o Sol a 5.000 km de altitude. 5.000 km? Sim, menor. Metade do Brasil deixar em pé é a distância que o Sol tá. E a gente não consegue chegar no Sol com foguete? Não. A gente consegue atravessar o Brasil de carro de ponta a ponta e não consegue pegar um foguete pro Sol, que tá na metade do tempo? Eu acredito que não é possível. E se você gostou desse vídeo, não tem como fazer isso daí. Xande. O Martins aqui no caso, o que o Danilo fez foi pegar um dado que não tá certo, que o Martins deu, que é 5.000 km de altitude, porque não tem como ter esse dado aí. E daí o Danilo foi lá e fez uma comparação. Tipo, é óbvio que não tem como fazer isso. Porque se fosse assim, teoricamente você conseguiria pegar um foguete e chegar lá perto do Sol. Nunca vai ser feito isso. O Sol e a Lua, eles estão numa posição... Ó, é a mesma coisa que eu mostrar pra vocês. Isso aqui, ó. Pra vocês terem ideia da altitude que tá o Sol e a Lua. Eles estão muito alto.
E hoje, com as filmagens que a gente tem, dá pra ver tudo isso daí, ó. É simples. Olha esse sol. Olha onde ele tá. Aqui, a gente tá numa altitude, numa faixa aí de uns 40... Não, 40 não, porque o céu já tá bem preto aqui, tá mais do que isso. Tá muito alto esse negócio aqui. Deve estar perto de uns 80 quilômetros de altitude, tá? Esse sol aqui, claro que a imagem tá estourada por conta de efeitos primeiro da câmera e também porque não dá pra você ver o sol, conforme você vai se aproximando dele, você vai ganhando altitude, você não vai ver ele redondinho e bonitinho, porque a luz é muito forte. O sol, ele é um ponto focal no domo. Esse sol aqui, ele tá muito mais distante aqui do que a gente pensa. Mas claro, não a 150 milhões de quilômetros de distância, né? Mas o que a gente precisa entender aqui é que se a câmera aqui está próxima de 80 quilômetros de altitude, por volta disso, porque o céu já está ficando preto, já estamos ali perto do espaço, e claro, não tem curvatura como vocês estão vendo, e a gente consegue ver a imagem desse sol aqui, que mostra claramente que o sol está muito mais próximo, a gente também consegue entender o quê? Que esse sol é como se fosse um lugar onde a gente não consegue acessar. Não dá pra eu ir assim, ó, pegar um foguete e ir direto pra ele. Não tem como, é radiação pura, energia pura. Não tem, é a mesma coisa que a Lua. Por que o homem não pisou na Lua? Como que você vai pisar num corpo como aquele? Se a gente não sabe como é que é. Como que você vai chegar simplesmente até a Lua e pousar nela? O que a gente tem como prova do pouso na Lua foi o que foi gravado em Hollywood. Foi aquela patifaria da suposta ida à Lua do homem, que a gente sabe que é patético e insustentável. Então, assim, esse sol aqui, quando a gente vê uma imagem como essa, a gente percebe claramente que o sol está muito mais próximo do que a gente pensa. Esse sol não está a 150 milhões de quilômetros de distância. A gente tem que valorizar o que nós estamos vendo, que é exatamente isso daqui, ó. Não tem como pegar um foguete. O foguete ele peida. O foguete peida para chegar a 100 quilômetros de altitude. Impossível um foguete simplesmente ser lançado aqui assim, ó, e chegar até aqui, nessa imensa luz aqui, ó, que a gente nem sabe onde que tá. Você ensinou tu que 10 punhetas. Está orgulhoso. Possível. Olha aqui, cara. Olha esse clarão, essa luz aqui, ó. Olha essa luz sendo projetada aqui nessa parte da Terra, ó. Eu não tenho dúvida, cara. Isso aqui é impossível. Não tem como você defender a ideia de que o Sol tá a 150 milhões de quilômetros de distância da Terra. Impossível. Eu te vejo como um irmão mais velho. Isso aí é absurdo, essa distância. Por toda a visão que você tem passado nas A própria Lua. Que Deus te abençoe. A Lua, quando a gente olha pra ela, a olho nu, você vê as crateras. E ela, em tese, no modelo do globo, tá a 400 mil quilômetros de distância. Você tem noção do que é 400 mil quilômetros de distância? Sabe o que seria isso? É como você vê... Mano... Cara, é como eu estar aqui, ó, sentado na minha cadeira, eu olhar, pô, velho, uma distância de 30 metros e falar que eu enxerguei uma formiga. Isso é ridículo, tá? É ridículo. Você coloca isso em escala, coloca isso em percepção, projeta isso como se fosse na visão humana. A Lua tendo 400 mil quilômetros de distância da Terra e você conseguindo enxergar a cratera olho nu. Você não precisa nem dar zoom em câmera, você vê a cratera lá. Cara, se eu for projetar isso pro meu olho, pra capacidade do meu olho, é como eu ver uma formiga a sei lá quantos metros de distância. Coisa impossível, que ninguém vê. Não faz sentido. A observação não bate com o modelo dos caras. Esse sol aqui é observacional, não sou eu que tô falando, tá aqui, ó. Toda imagem de balão estratosférico lançado, ó, mostra esse sol aí, ó. Com essa imagem estourada por conta da câmera, e dá pra ver claramente que o Sol tá muito mais próximo do que o que a gente pensa. Se eu lanço um foguete, ele já peida pra chegar a 100 km de altitude, e quando ele chega na faixa de 150, 180, o que eles fazem? Corta pro CGI. Como que o Danilo Gentili pode defender a tese que um foguete vai subir 5 mil quilômetros? Cara! A gente vê aqui o lançamento de foguete. Você tem o lançamento de foguete, você vê, pô, bateu lá 180 km de altitude, pum, cortou pro CGI. Não sabe mais pra onde que foi o foguete. Eu sei pra onde foi, né? Ele caiu. Botou lá o CGI do foguete. Se o Sol e a Lua, em tese, vamos aplicar aqui a tese, não tem problema, vai. Eu não bato o martelo que o Sol tá a 5 mil quilômetros de altitude porque eu não consigo comprovar isso daí. Eu não consigo bater o martelo e falar, não, ó, com certeza é isso. Isso aí é uma coisa difícil.
Mas, se formos levar em consideração, 5 mil quilômetros é coisa pra cacete. Pro alto ainda, é muita coisa. Bom, se o Sol estiver a 5 mil quilômetros de altitude e a gente levando em consideração que o foguete sobe 200 quilômetros de altitude e corta pro CGI, como que você pode defender a tese que o foguete vai chegar lá no Sol, cara? Mano, é lógico isso daí. Isso daí, na verdade, é um argumento patético, né? Então, eu não sei de onde que os caras tiraram que aquilo lá que o Danilo Gentili falou refuta alguma coisa. Tá nada. Ele, como ele tá ali num programa de humor, o que ele tentou fazer? Na verdade, ele quis fazer uma piada. Ele falou, metade aí do território do... Ele falou do território brasileiro lá. Essa distância do território brasileiro? Mas, então era só lançar o foguete até lá? Mano. Pelo amor de Deus, velho. O programa lá é programa de humor. Então, assim, tipo, não faz o menor sentido. Porque, na verdade, o Danilo Gentili, ele pode até ter partido do seguinte raciocínio. Se o homem foi pra Lua e a Lua tá a 400 mil quilômetros, um foguete subir 5 mil quilômetros de altitude é fácil. Não, mentira. A gente vê nos lançamentos. Foguete não chega a nada. O Elon Musk não soltou recentemente aquele foguete dele lá, que chegou a 30 quilômetros e explodiu? Lançar foguete não é lançar rojãozinho, tá? Que você só acende e pum, ele vai. Certo? Foguete é um negócio extremamente complicado. A engenharia que existe por trás para aquele negócio funcionar é extremamente complicada. Por isso que, é muita grana envolvida. Não tem como você falar e provar que um foguete chega a 5 mil quilômetros de altitude. Eu desafio qualquer um. Podem desafiar sem medo de errar. É tudo CGI. Quando o assunto é espaço, tudo é CGI. Todos os lançamentos de foguete terminam com CGI. O foguete chega a, no máximo, 200 km de altitude, depois ele cai e eles cortam pro CGI. Eles não mostram o foguete caindo, mas eles mostram o CGI. É sempre assim. Vai lá acompanhar no canal do Serjão os lançamentos de foguete que ele reage.